Não está aqui na minha tela. Agora sim. Né? As partezinhas que nós tínhamos falado para vocês, né? Então, nós tínhamos falado para vocês da cavidade nasal, lá do nariz, né? Daí eu falei para vocês, ó, daqui eu fui esperar uma canetinha aqui, ó. Então, eu tinha falado aqui para vocês da cavidade nasal, aqui, né? Cavidade nasal. Daí, daqui eu tinha falado para vocês da laringe, né? A laringe é onde nós encontramos, né? Tem a faringe aqui, desculpe. Faringe antes, depois laringe, tá? E aqui, ó, na nasofaringe, ou simplesmente faringe. Nasofaringe é um nome novo, tá? Ele é chamado de nasofaringe ou simplesmente faringe. Vamos continuar com faringe para não confundir vocês, né? Então, nós temos lá a cavidade nasal, a faringe e a laringe, tá? Na faringe, nós encontramos as cordas vocais, né? Então, aqui nós temos as cordazinhas vocais lá, aquela partezinha que nos faz falar, tá? Então, ali as cordas vocais, que na verdade não são cordas, né? São, na verdade, membranas. Essas membraninhas, elas trabalham, né? Elas ficam mais grossas, mais finas, e elas vibram. E quando elas vibram, nós temos o som. Então, na faringe, o importante é guardar sempre que a faringe é onde estão as cordas vocais, tá? A laringe, ela faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório, né? Quando a gente engole, o alimento passa pela laringe. É na laringe que a gente tem aquele ossinho ióide que vai abaixar para a gente poder respirar, né? Para não o alimento ir para o estômago e o ar ir para os pulmões, tá? Aí a gente tem a traqueia são aqueles, no desenho ali eu já vou mostrar para vocês, né? São como se fossem um tubo, né, cheio de anéisinhos de cartilagem. Esses anéisinhos de cartilagem são muito importantes porque é eles que fazem com que a gente consiga manipular, né, a nossa cabeça sem estrangular o tubinho. Veja que eu consigo continuar falando com vocês mesmo dobrando o tubo. Então, esses anéisinhos de cartilagem mantêm ele sempre aberto, independente de onde você está com a cabeça. Se fosse musculatura somente, ou um tubo somente, a gente correria o risco de abaixar a cabeça e o tubo se dobrar. E aí a gente não conseguiria respirar, né? Então, a traqueia, ela tem essa função, né? E aí a traqueia vai se bifurcando cada vez mais, como se fosse a raiz de uma árvore, em brônquios, bronquíolos e, finalmente, os alvéolos pulmonares. Um desenho para a gente ver isso. É o desenho que vocês têm na apostila, só que aqui, né, tá mais cabeludo que lá na apostila. Mas você tem ali, ó, né, a fossa nasal, lá na apostila, inclusive, ele está maior, um desenho mais fundo, aparece mais, né, que eu já tinha comentado com vocês. Aí nós tínhamos a faringe aqui, ó, a laringe na sequência, tá? Então a laringe aqui no pescoço, né? A laringe, daí aqui ó, a traqueia se bifurcando, né? Em traqueia, brônquios, bronquíolos, né? Os brônquios vão aqui para dentro do pulmão, os bronquíolos. Então veja que parece, né? Uma árvorezinha, né? A raiz de uma árvorezinha aqui dentro, né? E aqui embaixo, chamando a atenção para vocês, nós temos o principal músculo da respiração, que é o diafragma, né? Esse é o principal músculo da respiração que nós temos, tá? É ele, inclusive, que vai ser responsável pela nossa respiração, tá? Mas depois eu falo um pouquinho mais sobre o diafragma. Tranquilo? Beleza? Bom, nós temos lá, o que tem dentro da traqueia, dos brônquios e os bronquíolos, tá? Então, nós temos um epitélio, um tecido respiratório, cheio de glândulas que vão produzir muco, o vulgarmente conhecido ranho, né? Que nós temos dentro do nariz, dentro da traqueia, inclusive, né? Uma musculatura lisa, a cartilagem hialina. E aqui não aparece, mas nós temos pelinhos na traqueia também. Esses pelinhos, eles limpam o muco, ele empurra o muco para cima, não para baixo, tá? Ele está tentando limpar o ar. Então, o ar que passou pelo filtro do pulmão, do nariz, digo, ele vai ficar preso na traqueia. E esses pelinhos vão varrer, então, a sujeira até a glote. Na glote, nós engolimos, né, essa sujeirinha, esse pozinho que tem lá, sem a gente perceber. Tá? E isso faz parte, tem que acontecer, porque a gente está limpando, então, a parte de cima. É um problema para o fumante, né? O fumante, ele destrói esses pelinhos, a nicotina acaba destruindo esses pelinhos, e por isso que o fumante tem né, o pigarro. A gente, às vezes, também, quando está com alguma,
né, infecçãozinha ou alguma mucosidade a mais ali, sem problema. Mas o fumante, ele só consegue limpar a traqueia, né, forçando, fazendo... E isso é prejudicial, inclusive, para as cordas vocais. Mas não tem o que fazer, né? Ele tem que limpar, porque vai ficando mais estreita ali na traqueia, né? Então ele tem que dar uma limpadinha lá, tá? Nós temos ainda as células olfatórias, que são aquelas células capazes, né, de pegar estímulos do ar e transformar isso, né, em estímulos cerebrais, né? Então nós reconhecemos cheiros. Aqui vocês estão vendo a traqueia, ó. Aqui vocês estão vendo a laringe, né? Então aqui ó, o pomo de Adão, né, que você tem aqui na traqueia. Então só um desenho da traqueia isolada, só para você ver como ela é. Ó, os anéisinhos que eu falei para vocês aqui de cartilagem, né, que fazem com que haja uma flexibilidade desse tubo para que ele não feche, certo? Os brônquios, eles são ramificações que vão ficando cada vez menores, por dentro eles são assim, ó, aqui um cortezinho de um brônquio, ó. Então você está vendo aqui como é que ele é por dentro, né? Então bem fininho ali, ó, e você tem as células aqui, essa parte vermelhinha, isso aqui é só curiosidade, tá? Você tem essa parte vermelhinha aqui, que são o tecido que eu falei para vocês, que tem a mucosa aqui que protege. Quando o pessoal fala lá de comprometimento do pulmão por causa do Covid, normalmente você tem aquela mucosidade sendo se formada aqui, né? Então a mucosidade se forma aqui, ó, e vai diminuindo, né, a partezinha do brônquio aqui que passa o ar, né? Quando você está com uma inflamação, por exemplo, você está lá com uma coriza, uma gripe muito intensa, aqui aumenta. Da Covid ele aumenta bastante, né? Eu estou fazendo aqui só um pouquinho. Então, veja, já diminuiu aqui, ó, a área por onde passa ar. Então, você vai ter que respirar mais, então o organismo vai sentir, fazer você respirar com mais intensidade, né? Para que isso aconteça, tá? O alvéolo, né, que é, agora sim, o alvéolo, vou passar só o desenho aqui, daí pelo desenho eu explico para vocês. Então, o alvéolo é como se fosse esse cachinho de uva que vocês estão vendo aqui, né? Nesses cachinhos de uva, vejam aqui, ó, nesse desenho aqui, ó, nesse aqui, ó, tá? O que acontece? Tem um vaso sanguíneo vermelho aqui, ó, e azul aqui na outra metade, simbolizando o quê? Que você está chegando com o sangue venoso aqui, ó, e as células estão depositando aqui dentro o CO2 e, ao mesmo tempo, ó, estão recebendo o oxigênio. Então, o sangue venoso está passando a ser sangue arterial em cada um desses alvéolozinhos que vocês estão vendo ali. Os alvéolos são muito importantes justamente porque, né, eles é que fazem o que a gente chama de hematose. Não esquecer desse nome, tá? Hematose é esse fenômeno que vocês estão vendo ali. E como é que ele ocorre? Ele ocorre porque aqui dentro você tem uma concentração de oxigênio maior do que aqui. Aí ocorre um fenômeno, né, de passagem do ar, né, que a gente chama de difusão. Não é difusão é uma coisa. Tá? Olha lá, não vou me confundir com o outro que eu falei aí para vocês, né, que era o quê? Quando vai passar, a água passa de um ambiente menos concentrado para o mais concentrado. A osmose, né? Não vou me confundir com osmose. Difusão é sempre do mais concentrado para o menos concentrado. É como se eu abrisse um perfume na sala de aula, né? O cheirinho chegaria até lá na frente. Tá? Ou se eu abrisse lá na frente, até lá atrás. Né? Por quê? Porque ele está concentrado o cheiro e ele vai se espalhando. A mesma coisa aqui, ó. Está concentrado o gás, ele é empurrado para dentro aqui da nossa célula, do nosso alvéolozinho aqui, né? O nosso capilar sanguíneo que está passando aqui. Tá? Ao mesmo tempo, quando ele chega, o sangue agora é que está concentrado de CO2. Então é o CO2 que vai para esse ambiente menos concentrado. Aí aqui está concentrado de oxigênio, o oxigênio vai para esse capilarzinho ali. E aí ele vai, né? Vai voltando ali para veia pulmonar, né? Da veia pulmonar vai voltar, né? Vai lá para o coração, e aí vai fazer todo o ciclo que a gente conhece, que a gente já falou para vocês. Tá? Então, veja, a nível de alvéolo, o grande problema dos alvéolos é que os alvéolos, eles são muito delicados, né? Então eles estouram por qualquer motivo. Por exemplo, o indivíduo que fuma. O indivíduo que fuma joga aqui nos alvéolos, em cima dos alvéolos aqui, alcatrão. E esse alcatrão, então, vai fechando essa aberturinha que vocês têm aqui, né? Vai fechando ele.
e ele então não consegue mais receber o oxigênio, e ele vai ficando sem ação, tá? Conforme os anos que a pessoa fuma, mais desses alvéolos vão entupindo, menor é a capacidade respiratória da pessoa. Tranquilo? Então melhor evitar, né? Mas, como eu falei, a gente alerta o que ocasiona. Aí, fazer ou não fazer é o livre-arbítrio de cada um, né? Mas saibam as consequências, né? E tem consequências, tá? Mais um desenho, né? Pode ver o número de vasos sanguíneos, né, em volta dos alvéolos, tá? E que pode prejudicar o teu organismo ali. Aqui no de baixo está fazendo a hematose, né? Que é a troca, né? O oxigênio entrando nas células. Repito de novo, né? O mesmo sangue que é venoso passa a ser arterial aqui, tá? E volta a ser venoso depois, tá? É o mesmo sangue. A gente não tem um sangue venoso e um sangue arterial. É o mesmo sangue, né? Ora ele está venoso, ora ele está arterial, tá? Uma coisa aqui, ó, pulmão. Então os alvéolos chegam, né, até o pulmão. O pulmão, ele é revestido aqui, ó, por um tecido especial chamado de pleura, né? Então a pleura é o que reveste o nosso pulmão. Ele é uma membrana, né, que vai proteger os alvéolozinhos e os brônquios que vocês têm lá dentro, tá? Esse tecido, ele é um tecido elástico, né, como se fosse de um fole, ele fecha e abre, fecha e abre. Quando a gente nasce, só por curiosidade para vocês, a gente nasce com os pulmões fechadinhos, todos eles encolhidinhos, porque nós não estávamos usando, né, os nossos pulmões. Dentro da barriga da mãe, quem oxigena os nossos tecidos é o próprio sangue da mãe, que vai trazer o oxigênio até a placenta, e da placenta o oxigênio entra para o sangue do nenê. Tá? Então a gente não está usando os pulmões, eles estão fechadinhos. Quando você nasce, o médico dá uma pancadinha lá, né, na sola do pé da criança, né, aquela palmadinha que antigamente falava, dá uma palmadinha na bunda. Na verdade, ele segura pelos pezinhos e bate em cima dos pezinhos, assim, né, em cima não, embaixo do pezinho, e a criança chora. Nesse primeiro choro que ela tem, ela, pela primeira vez, ela abre os pulmões. Deve dar uma dorzinha, né, quando ele desenrola, assim, né, tipo um papel de bala, né, que inflou ali, né. Então a criança continua chorando, e isso é muito bom, porque ela está exercitando o máximo, né, dessa pleura, né, fazendo com que ela se abra bem. Tá? Porque assim, ó, como que a gente respira, professor? Como é que a gente vai dormir e durante o sono a gente não morre por falta de ar? Né? Como é que eu continuo respirando, né, mesmo depois, né, de ter dormido? Então a resposta é o seguinte, tá? Olhem lá. Se eu perguntasse para vocês assim, primeira perguntinha, né? Vamos ver quem que é ligeiro aí nas respostas, né? A pressão externa, a pressão fora do nosso corpo, a pressão do ambiente, isso que eu estou falando, tá? Não dentro do vaso sanguíneo. A pressão fora do nosso corpo e a pressão dentro do nosso corpo é diferente ou é igual? O que vocês acham? Então, bem, na verdade, é assim. Se fosse diferente, a gente ia sentir a pressão. Vocês sentem a pressão? Você sente, diz, nossa, hoje tá frio e a pressão tá muito forte. Eu estou sentindo a pressão na minha cabeça, aqui na minha mão, né? Igual. Tá? A nossa pressão interna, pressão atmosférica, e a pressão dentro do nosso corpo, não no vaso sanguíneo, ela é igual. Por isso a gente não sente. Ai, professor, mas quando eu vou para a praia eu sinto. Né? Ah, sim, quando você vai para a praia, acontece aquele fenômeno de você estar descendo a serra. Quando você desce a serra, lá embaixo, a nível do mar, a pressão é mais alta do que aqui. Né? Professor, como assim? Eu nunca entendi esse negócio. Por que lá na praia a pressão é mais alta do que aqui? Porque a coluna de ar que tem em cima de você é maior. Né? Pode ver, você está em cima aqui, a coluna de ar que você tem aqui, ó, é uma. Agora, se eu estou aqui e desço, né, a coluna de ar em cima de mim é maior ainda, então a pressão é maior. Então, lá na praia, a pressão é maior. Quando você vai descer para a praia, né, vai descer a serra, o que vai acontecer? O teu tímpano desse lado aqui está ali, ó, paradinho, né, retinho ali, paradinho. À medida que você vai descendo a serra, a pressão vai aumentando aqui do lado. E a pressão vai
empurrando o teu tímpano. E ele fica assim, ó, dobradinho, né? Quando você lá embaixo parou para comer um pastel, né? Lá embaixo, tá, né? Na serra, vamos comer um pastel na serra, todo mundo de União da Vitória se reúne lá, né? Então o que acontece? Dá uma bocejada e o que vai acontecer com o tímpano? O tímpano fica reto novamente, porque se iguala as duas, né? Então você igualou as duas pressões. Para entender como é que a gente respira, beleza. Então as pressões internas e externas são iguais. O que acontece? Nós temos o bulbo que está medindo a quantidade de CO2 no nosso sangue. O bulbo está sempre medindo lá o pH, vê se está muito ácido, se está muito básico, daí ele usa o ácido carbônico do CO2, né, para neutralizar se está muito ácido, se está muito... se tem muito carbono ou não. Se tiver muito CO2, ele aumenta a tua respiração. Você vai começar a respirar mais rápido, tá? Se, por exemplo, tem muito pouco, ele diminui a tua respiração para você ficar uma respiração mais lenta e manter sempre o mesmo equilíbrio de CO2 dentro do teu organismo. Beleza. Então, o bulbo está controlando isso, a pressão dentro do nosso corpo é igual. Aí o bulbo, ele também faz uma outra coisa, ele manda um estímulo até o principal músculo do nosso coração, que é o diafragma. O diafragma separa, bem no meio aqui, né? Vocês não estão vendo ali no desenho, vamos ver se eu mando para trás aqui, né? Separa o peito do abdômen. Tá? Então vai separar o tórax do abdômen, certo? Separando o tórax do abdômen, tem lá esse músculozão. E esse músculo ele vai fazer o seguinte, veja, quando houver um estímulo nele, ele se contrai. Olhe bem, eu não falei relaxa, eu falei se contrai. Quando ele se contrai, ele vai para baixo. Ele é um músculo que, quando contrai, ele dá uma estreitada, assim, né? Ele está assim retinho, né? Assim retinho. Ele dá uma estreitada e vai um pouquinho para baixo. Quando ele dá essa estreitada e vai para baixo, o que acontece com a tua capacidade respiratória? A capacidade respiratória não. Imagina o tamanho do teu tórax ali, né? Quando ele foi para baixo. Quando ele foi para baixo, ficou um pouquinho maior do que já era. Então ele tinha esse tamanho aqui, né? Quando, por exemplo, né, o diafragma contraiu, ele fez assim, ó, aumentou um pouquinho. Então, o espaço dentro do teu tórax ficou o quê? Com uma pressão negativa. Por quê? Porque é como se você pegasse o êmbolo de uma injeção, fechasse a pontinha e puxasse o êmbolo, né? Então, vou fazer assim, ó. Estou aqui com a seringa e estou segurando o êmbolo aqui. Vou puxar, ó, é o diafragma. Eu puxo. Quando eu puxo, faz aquela pressão negativa dentro da seringa. Se eu tirar o dedo da pontinha, o que acontece com o ar? Entra. É isso que acontece no teu pulmão. Então, veja, quando ele desceu, aumentou o tamanho do tórax, ficou uma pressão negativa e você... o ar entrou. Aí o diafragma sobe. Quando ele sobe, ele faz o quê? Ele diminui esse nosso tamanho do pulmão, o tamanho aqui do tórax. Automaticamente ele fez o quê? Uma pressão positiva agora. Então aquele excesso de ar que tinha entrado no... agora vai sair no... né? Então o diafragma deixou. Então quando você faz inspiração, você inspirou. E quando você expirou. Então o diafragma fica fazendo isso, ele fica baixando, voltando ao normal, baixando, voltando ao normal, baixando, voltando ao normal. E cada vez que ele faz isso, você respira. É por isso que mesmo dormindo, como ele não para de fazer isso, né, nós continuamos respirando. A nossa respiração continua ocorrendo, independente se você está consciente ou não. Só tem um jeito dela parar, é se você quebrar o pescoço. Você quebra o pescoço e lesionar o nervo que estava mandando... o nervo não, o nervo que estava mandando a informação do bulbo até lá o músculo, aí ele vai parar, né? Mas antes disso também já parou o coração e tudo mais, né? É quando há uma interrupção aqui em cima de todos os nervos. Aí não tem muito, né, o que fazer, a pessoa quebrou o pescoço, todos os nervos foram desligados, então daqui para baixo todo o teu corpo para. E daí o próprio cérebro não consegue sobreviver, né, sem as partes de baixo estarem trabalhando. E aí você morre, né? Então, os impulsos ali tem que estar acontecendo. Tranquilo? Lógico, existem doenças que podem paralisar o diafragma, como, por exemplo,
Clostridium tetani, a bactéria, o tétano, né, que podem paralisar o diafragma, né, por infecção, e aí o cara, né, no começo vai ter que forçar ar para dentro dos pulmões, mas isso cansa, ele não vai poder dormir, né? Se dormir vai morrer. Né? Então, o que acontece, se ele não tiver uma bomba para se jogar do ar dentro dos pulmões, uma bomba pneumática em hospital, ele não consegue respirar sem a ajuda desse aparelho. Então, veja que dentro do sistema respiratório, gente, é isso que eu tinha que comentar com vocês. É isso que vocês tinham que saber. Muitas vezes você pergunta exatamente sobre essa respiração, como que a gente respira. Tranquilo, meus queridos? Então é isso, por hoje. Ela solamente um grande abraço. Até la quinta-feira, se Deus quiser.